boa noite ou boa tarde, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo. O meu grupo vai se apresentar sobre as características gerais dos solos argissolos e gleissolos. É composto pela Cíntia, Franciele, eu, Gabriel, João, Maria, Mariane, Pedro, Rebeca, Robson e Santiago. Então, o que é a introdução da definição dos solos? O solo que classificamos é uma coleção de corpos naturais constituído por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicas, formado por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta. Contém matéria viva, que podem ser vegetados na natureza onde ocorrem, e eventualmente terem sido modificados. Quando a gente examina a superfície, a gente vê que consiste em seções aproximadamente paralelas, que podem ser chamadas de camadas ou horizontes, que se distinguem do material de origem inicial, com o resultado de adições e perdas, translocações e transformações de energia e matéria, que ocorre através do tempo, através dos processos que a gente já viu lá no começo, de intemperismo, e entre tantos que acontecem que acabam gerando todo o nosso solo formado atualmente, Eles agem sobre a influência dos fatores do clima, organismos e relevo, Os horizontes refletem o processo de formação do solo a partir do intemperismo, foi o que eu falei, do substrato rochoso ou de sedimentos da natureza. As camadas, por sua vez, são pouco ou nada afetadas pelos processos pedogênicos, mantendo a maior ou menor proporção às características do material de origem. O solo tem como limite superior a atmosfera, embora alguns solos possam ter coluna d'água sobreposta. Os limites laterais são os contatos com corpos d'água superficiais, tipo rocha, gelo, áreas com coberturas de materiais detríticos inconsolidados, aterros ou terrenos sob espelhos d'água. O limite inferior dele é de difícil definição. Em geral, o solo passa gradualmente a profundidade para a rocha dura, os materiais saprolíticos, os sedimentos que não apresentam sinais de influência da atividade biológica, ou seja, a rocha ali matriz. O corpo tridimensional que representa o solo é chamado de pedon. A face do pedon, que vai da superfície ao contato com o material de origem, constituindo a unidade básica de estudos dos solos, O perfil do solo sendo avaliado em suas dimensões, perfazendo uma área mínima que possibilita estudar a variabilidade de atributos, propriedades e características dos horizontes ou camadas dos solos. A expressão da atividade biológica e os processos pedogênicos comumente ultrapassam profundidades maiores que 200 centímetros, Então essa é a definição da Embrapa. Características gerais dos gleissolos. Bom, os gleissolos são solos classificados como hidromórficos e nada mais está relacionado à sua condição de formação. E qual é essa condição? É a saturação com água, são solos formados em condições de saturação com água. E é por esse motivo que eles são encontrados principalmente em áreas de planície e em áreas de várzeas inundáveis. Bom, os gleissolos, eles apresentam características muito variáveis, desde coloração, textura, fertilidade. E falando um pouco da coloração, como dá para ver a foto ao lado, é uma coloração que vai desde acinzentada até uma cor mais puxada para o preto, uma cor mais escura. Já a sua textura, ela vai de arenosa a argilosa. E a sua fertilidade também é variável de elevada a baixa. Então são características que são bastante variáveis. É válido ressaltar sobre um horizonte que os gleissolos apresentam, que é o horizonte gley. E o que é esse horizonte? É um horizonte mineral que é fortemente influenciado pelo lençol freático. E o que isso tem a ver com as suas características gerais? Tem a ver com a sua coloração, porque acontece um processo chamado de processo de gleisação. Esse processo nada mais é do que a redução de ferro em condições anaeróbicas, e isso implica na formação de horizontes mais acinzentados.
E isso daí está totalmente relacionado à coloração dos gleisolos. Esse horizonte gley ele pode ser encontrado nos centímetros 50 a partir da superfície até o centímetro 150. Então essas são as características gerais dos gleisolos. O radical de gleisolos tem a origem do russo glei, que significa massa de solo pastosa, indicativo de locais alagados, com excesso de água. Os gleisolos ocupam cerca de 4% do território nacional e estão presentes nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, muito presente na bacia do Rio Amazonas e na China. Sua composição química e física é bastante variável, devido à natureza do ambiente em que se encontra, várzea ou depressão. Comumente presente em locais úmidos como planícies e áreas inundáveis, também podemos citar o Pantanal como grande representante desse tipo de solo, onde suas grandes áreas inundadas conferem ambiente propício à formação deste tipo de solo. Áreas com esse tipo de solo recebem a denominação de solos lavados. O uso atual dos gleisolos. Estes solos são mais cultivados como cana-de-açúcar e em menores proporções com arroz. Algumas culturas de subsistência, pecuária de bovinos, caprinos e bobulinos, que têm como suporte alimentar as pastagens naturais ou plantadas. Após drenados e corrigidas as deficiências químicas, estes solos prestam-se principalmente para as pastagens, culturas anuais diversas, cana-de-açúcar, bananicultura e olericultura, entre outras. Potencialidades e limitações. Os gleisolos apresentam limitações ao uso agrícola, devido à presença de lençol freático elevado e ao risco de inundações ou alagamentos frequentes. Apresentam, em geral, fertilidade natural baixa a média, limitação moderada a forte ao uso de máquinas agrícolas, em condições naturais, devido ao excesso d'água. Após drenados e corrigidas as deficiências químicas, esses solos prestam-se principalmente para pastagens, culturas anuais diversas, cana-de-açúcar, bananicultura e olericultura. Bom, em relação às regiões de origem, sobre o argissolo. O argissolo, quando localizados em áreas de relevo plano e suave ondulado, estes solos podem ser usados para diversas culturas, desde que sejam feitas correções de acidez e adubação, principalmente quando se tratar de solos distróficos ou álicos. Em fase de grande susceptibilidade à erosão, mesmo em relevo suave e ondulado, práticas de conservação de solos são recomendáveis. Ocorre com maior destaque nos estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba. As áreas onde predominam esses solos perfazem um total de 110 mil quilômetros quadrados e constituem 14,7% da região. Vocês podem ver, conforme a ilustração, a transição entre os horizontes A e B, usualmente clara, abrupta ou gradual, conforme figura 1 e 2 anexa. Vou falar aqui da parte do grupo nosso aqui, né? Argissolos de textura arenosa média, né? São de coloração vermelho e amarelo, né? E são encontrados em todo o estado nosso de São Paulo aqui, né? Em grande maioria. De origem de vários materiais, insetos, rochas básicas e sedimentares finas, né? Um solo que suporta originalmente a vegetação de florestas, né? Ocorrendo em condições de relevo, desde relativamente suavizado, um pouco mais ondulado pela natureza do solo em si. Os horizontes são superficiais, apresenta suscetibilidade à erosão, que exige práticas intensivas de controle de erosão quando sob manejo agrícola. Sua fertilidade química é predominantemente baixa, podendo ser pouco mais elevada nesses solos quando desenvolvido dos arenitos, com contribuição carbonática no oeste do estado nosso aqui. Continuando aqui, né, tem a textura média argilosa, né, também nesses solos. São desenvolvidos com mais frequências, né, de rocha ígnea e metamórfica, quando no Planalto, né, e em outras regiões do nosso estado aqui.
também suporta a floresta em regiões normais. Condições de relevos que ela ocorre são bastante variáveis, né? Apesar da capacidade de água disponível nesses solos, elas apresentam as limitações sobre aspecto físico relacionado à pouca profundidade que representa de cascalhos esse tipo de solo, né? Especialmente naqueles relevos com mais íngreme, que é o caso da região nossa aqui, tem bastante essa parte aqui. Porém ser mais argilosos, e quando o perfil menos desenvolvido, né, um pouco profundo, tem mais reservas de minerais. Os argissolos de textura argilosa possuem características mais favoráveis à exploração agrícola que o de textura média, né? Ao lado deixei umas fotos aí dos modelos dos solos. Você pode ver que nesse caso aqui tem até umas rochas, né, entre eles ali. Características dos argissolos. Os argissolos compõem 26,84% dos solos brasileiros. É o segundo maior solo, atrás apenas dos latossolos. Suas principais características é o gradiente textual e a nítida separação entre horizontes, quanto à cor, estrutura e textura. Quanto à drenagem, variam de moderado a bem drenado, com textura muito variável, predominando textura média na superfície e argilosa em subsuperfície. São muito suscetíveis à erosão quando o gradiente textual é acentuado, é de textura arenosa média, principalmente quando há presença de cascalhos e relevo com fortes declives, caso onde indica-se apenas para uso de pastagem, reflorestamento ou de área de preservação, já que sua fertilidade química é predominantemente baixa. Quando na forma de textura média, argilosa e argilosa são indicados à exploração agrícola, pois possuem elevada capacidade de água disponíveis e boas reservas minerais. Assim como os latossolos apresentam grande acidez, mas se diferenciam por apresentar teores de óxido de ferro. As culturas predominantes dos argissolos são cana-de-açúcar, fruticultura, pastagens plantadas, mandioca, maracujá, inhame. Para o seu melhor aproveitamento, o adequado é que faça uma adubação e uma calagem nesses tipos de solo para que tenha uma boa fertilidade, já que a sua fertilidade natural é baixa. Potencial e limitações ao uso agrícola dos argissolos. Os argissolos de maior fertilidade, eutróficos, que são solos mais ricos com uma boa capacidade de troca catiônica e menos ácidos, em boas condições físicas e em relevos mais suaves, apresentam maior potencial para o uso agrícola. Também podem apresentar características distróficas, que são solos pobres com maior teor de alumínio. São solos mais ácidos, portanto menos férteis, e a suscetibilidade aos processos erosivos, principalmente quando ocorrem em relevos mais movimentados. Tem profundidade variável em sua maioria. São solos bem intemperizados. Seu manejo. Ponto positivo para o manejo. Irrigação. Os horizontes A e E apresentam alta velocidade de infiltração. O horizonte B é rico em argilas e possui ótima capacidade de retenção. O ponto negativo, que são solos velhos, muito intemperizados e de baixa fertilidade, às vezes. Precisam ser corrigidos e adubados para obter melhores rendimentos agrícolas.